Quando eu tinha meus 16 anos, eu entrei numa empresa multinacional, trabalhando como office boy. Assim eu me instalei lá por 18 anos. Fiquei subindo de cargo e esse trabalho me gerou bastante prosperidade, assim posso dizer, né? Eu comprei minha casa, constituí família. Eu tinha esse trabalho assim como um deus assim na minha vida, né? Eu dava meu 100% e algo a mais lá. O tempo passa, né? Eu era da área financeira, mas aí chegou uma época, em 2018, que por uma situação interna eu fui mandado embora desse trabalho, né? Eu tinha ele como tudo para mim, né? Passava ele até na frente da minha família, da prioridade, trabalhava em casa horas e horas, nunca cobrei hora extra do pessoal. O pessoal sempre via que eu exerci um bom trabalho lá e assim eu permaneci. Em 2018 eu fui mandado embora de uma forma bem complicada, porque isso gerou para mim uns problemas psicológicos, né? Eu passei depois que eu saí do trabalho, a ter problemas no corpo, dores, sabe? Coisas que me fez muito mal. Por quê? Porque eu tinha pessoas lá como família até, né? 18 anos de trabalho, eu constituí uma carreira lá, eu saí de lá como analista financeiro sênior, eu ganhava bem, né? E eu exerci um trabalho lá fundamental para a empresa. Então, eu fui mandado embora e aquilo gerou um problema psicológico muito grande na minha vida. E devido a essa situação, eu ainda, depois que eu saí, eu fiquei uma semana sem emprego. Depois de uma semana eu já consegui emprego na Bayer, né? Fiquei num contrato de 6 meses lá, mas não na área que eu trabalhava. Quando acabou meu contrato, eu passei a procurar emprego. Não achei e eu falei, cara, vou investir na Uber. Eu recebi a rescisão lá da empresa, né? Tinha dinheiro, e comprei outro carro. Comprei 2 carros, um para eu trabalhar e outro para alugar. Deixei o carro todo equipado para alugar. Só que aí o tempo passou e esses carros começaram a dar muito problema, né? Então eu falei, deixa eu vender esses carros aqui antes que eu tome prejuízo. Eu vendi os 2, mas eu peguei um mais basicão para eu poder continuar. Continuei trabalhando com Uber, né? E quando você quer empreender, em tudo que você olha, você vê oportunidade. Pegava um parafuso no chão, falei, cara, que legal, já pensou? Eu podia montar uma fábrica de parafuso. Qualquer coisinha era a questão da gente pensar em investir. Nessas minhas idas e vindas com a Uber, passei numa pastelaria lá na Zona Leste. Essa pastelaria vendia uma massa diferenciada. Eu parei o carro, fui lá, comi o pastel, muito bom mesmo. Tentei conversar com ele para saber como que era, né? Porque a gente não pode chegar assim, quero montar, não. Tentei fazer amizade com ele, mas ele não me deu abertura e aí eu falei, olha que interessante, eu acredito que isso vai dar certo, porque eu não vejo isso em lugar nenhum. Então eu já vi uma oportunidade, né? Você quer empreender, você vê uma oportunidade, você se interessa e vai atrás. Eu fui atrás, pesquisei na internet, fiz curso de pasteleiro, conheci o fornecedor e a gente já está aí há quase 7 anos junto nessa empreitada aí, trabalhando a região aqui de São Paulo inteira, Zona Norte, Zona Sul, faz evento gastronômico, a gente está junto. Mas diante desse caminho todo aí, aqueles problemas psicológicos que eu tive, aquelas dores que eu sentia, aquelas coisas que me matavam, eu sentia uma dor aqui, aquilo me matava profundamente por dentro. Eu não tinha expectativa de achar um emprego novo, de empreender, e tudo começou a desanimar por causa desses problemas psicológicos. Aí que o Sebrae entrou na minha vida. Eu fui atrás de cursos de administração, porque eu era da área financeira, não entendia como que era administrar uma empresa. E eu fui atrás de fazer curso através do Sebrae para abrir o negócio, né? Montar o negócio, fazer um plano de negócio. Era isso que era o meu principal. Eu fiz 2 cursos no Sebrae de empreendedorismo. E aquele curso, para mim, foi um divisor de águas, assim, porque eu consegui absorver bastante coisas, né? Eu tive ajuda lá para montar meu plano de negócio. Fui lá no fornecedor, fiz o curso de pastel. Eu tenho o diploma de pasteleiro, né? Eu fiz o curso.
Existe isso, né? Diploma para pasteleiro, se muita gente não sabe, mas existe. Eu comecei a procurar o ponto e eu achei o lugar. E chegou o dia da abertura. Isso foi em outubro de 2019. Eu abri o negócio, mas eu não tinha marketing, não tinha pessoas para me ajudar com essa questão, né? Mas eu precisava divulgar, porque eu estava numa região comercial. O meu foco ali era o almoço, né, e atender o pessoalzinho que está saindo do trabalho à noite. Era essa a minha intenção. Inaugurei a pastelaria, né, só que aí eu fiz um convite para um pessoal aparecer lá no dia da abertura. E esse pessoal, ele foi em peso. Quem era esse pessoal? É o pessoal da empresa que eu trabalhei. Porque quando eu saí de lá, 18 anos, saí de uma situação desagradável lá, eu tinha na minha mente que aquele pessoal tomou bronca de mim pela situação que aconteceu naquela época. Que aquelas dores, aqueles problemas psicológicos que eu tinha, de pessoas que estavam comigo há muito tempo, a gente ficou distante por causa da situação que aconteceu. Todo mundo foi me prestigiar, a gente lotou aquela pastelaria, a gente fez tudo errado no primeiro dia, mas o pessoal super entendeu. Já começamos daquele jeito, bem forte, né? E aí fomos mantendo o pessoal, foi se espalhando na região, a região do almoço ali, panfletando, o pessoal começou a aparecer, estava começando a ficar legal. Veio a pandemia, já foi decretado que a gente teria que fechar o comércio. Eu afastei funcionários, né, 2 funcionários eu tive que afastar, porque o delivery não precisava de tantas pessoas para atender, não tinha atendimento presencial, então. E aí que a gente começou a ver uma nova forma de trabalho, porque em 2022 para 2023 as coisas começaram a voltar, né? O comércio começou a abrir novamente e a gente abriu a pastelaria, muita gente vindo de uma vez, o negócio estava indo bem, eu comecei a trabalhar com a parte de eventos, porque a parte de eventos veio forte também depois da pandemia. A gente passou a vender bastante, a empresa estava indo bem. E aí, em 2023, começou alguns problemas, né? Em 2023, minha esposa estava grávida da minha 3ª filha. Veio uma oportunidade de abrir um negócio lá em São Bernardo, né? Abrir uma dark kitchen e investir lá. E eu fechei o olho e fui. Só que esse foi meu erro. Eu já tinha agregado muita coisa. Eu tinha a questão da minha esposa, ela teve uma gravidez muito complicada. Tinha o delivery de São Bernardo que eu acabei de abrir, tinha a loja do Brooklyn que estava rodando e tinha os eventos para a gente cuidar também e tinha o delivery. Olha quanta coisa eu peguei sozinho. Isso daí não durou por muito tempo. Onde que eu pequei? Eu deveria, antes de abrir lá em São Bernardo, eu devia ter feito uma consultoria com o Sebrae. Depois que eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu precisava ver isso porque eu precisava ver as tendências, né, as coisas que estavam acontecendo na minha área, que eu, pela empolgação de fazer as coisas, tá dando certo, vamos para cima. Não é bem assim. O estudo tem que ser muito grande. Antes de a gente dar um passo a mais, eu aprendi que a gente tem que aprofundar muito, porque isso é uma coisa muito séria, né? Inclusive, eu tive que mudar de casa também, foi bem conturbada a minha mudança, porque minha casa ficou pequena, veio a Maria Vitória, moral da história. Muitos problemas de uma vez, eu acabei fechando o delivery de São Bernardo, né? Investi uma grana lá e perdi o dinheiro. Justo porque eu deveria ter me aprofundado mais e devia ter até solicitado a consultoria do Sebrae para que isso pudesse dar certo na época, né? Eu deveria ter feito um estudo do local, né? O local, se aquele local era um local bom, as tendências de mercado, se a gente ia ter problemas com as pessoas no home office, se estaria voltando para o comércio, se estaria voltando para o escritório. Então, naquela época, em 2023, as pessoas estavam em casa ainda, porque delivery ele tem funcionado bem quando as pessoas estão em casa.
né? Mas quando elas voltam para o trabalho, aí já vira outro cenário. E aí a moral da história, se eu tivesse procurado o Sebrae para me ajudar numa assessoria, eu sei que eu devia ter um bate-papo com alguém lá que ia ter uma visão melhor, né? Porque ela já me ajudou bastante e eu sei que isso fez diferença para mim no passado. Eu poderia ter feito uma administração melhor, né? Até mesmo por causa do tempo que eu não tive, porque apareceu tantas coisas para resolver e eu acabei não dando a atenção que deveria. Meu ponto comercial começou a ficar mais fraco, muito fraco. E aí o que estava sustentando o meu ponto era o delivery. A gente participa de evento aqui no Ibirapuera, mensal aqui na Chácara Klabin, está participando de mais eventos, né? A gente já fez alguns eventos grandes, evento para 30 mil pessoas. Eu procurei o Sebrae, né, depois de um tempo, para a gente estar reformulando a minha parte de eventos, né? O que eu poderia estar refazendo aí para estar melhorando. O pastel, a gente monta na hora, 100% na hora. Isso é um diferencial por quê? Porque a gente não fica guardando pastel pronto na geladeira para servir para o cliente depois. E até mesmo porque, como o pastel é gourmetizado, a gente tem que passar para o cliente aquilo que ele escolhe. Então o cliente escolhe, ele tem 7 opções de massa para escolher. Ele escolhe o sabor da massa e ele vai escolher o tamanho do pastel e ele vai escolher os recheios. Demora um pouquinho, né? O pessoal tem aquela visão de que pastel de feira é pá, na hora não. Pra gente não funciona assim. Tem que ter um pouquinho de paciência. A gente monta o pastel, faz, entrega, e a pessoa tem uma experiência bem diferente mesmo, porque a nossa massa tem sabor. Eu estou empenhado com a ajuda do Sebrae, e o Sebrae entrou nessa questão para me ajudar a montar a empresa. Tudo que foi passado para mim, eu procurei fazer linha a linha de tudo que eu aprendi lá no curso de administração. Finanças também, né? Finanças, administração e o plano de negócios, que o Sebrae me ajudou a implementar quando eu abri o negócio. Eu estou tendo apoio também para poder fazer eventos corporativos e festas de casamento, que são um diferencial. Imagina você, num casamento, entregar o pastel de uma cor que a noiva quer. Imagina você, no evento de uma empresa, entregar um pastel num formato e na cor que a empresa tem o seu slogan. A gente faz isso, a gente consegue atender isso. E é isso que eu estou trabalhando para a gente implementar no futuro. Eu vou investir nas empresas. Eu aconselho que quem quer empreender, pense bastante nisso, porque é uma responsabilidade muito grande que você vai levar. O CLT ali, você está recebendo seu salário, deu certo um trabalho num dia, no outro dia vai dar. Você tem aquelas questões ali de ter a facilidade. Mas já o empreender não é tanto assim. Você precisa dar uns seus 103%, porque no outro lado do emprego eu dava 101, né? Tem que dar uns 103, 110, 120 a mais. Se ela tem um desejo mesmo de empreender, que ela procure fazer um bom plano de negócio, que ela procure entender bem como funciona a parte financeira, porque isso daí que quebra muita gente quando não sabe fazer conta. Tem que fazer ajuste salarial com seus funcionários, tem que saber contratar. É uma série de responsabilidades que você pode ter o auxílio do Sebrae, por exemplo, para poder conseguir fazer isso dar certo.